Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. E é com grande alegria que estamos aqui mais uma semana trazendo um conteúdo maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre paraíso e inferno segundo o Espiritismo. E sabe quem vai falar para a gente hoje? A nossa querida Patrícia Argolo. Ela é estudiosa da doutrina espírita e vem trazer esclarecimentos maravilhosos para a gente, claro que em poucos minutos, mas com certeza esses minutos serão muito significativos. E além disso, nós preparamos também, além desse material, a nossa dica de livro e também o Pense Nisso, que é um momento de reflexão que nos ajuda a entender todo esse tema que iremos abordar hoje. E gostaríamos de agradecer pelos comentários, pelo carinho, pelo acolhimento. Continuem conosco e sempre curtam, viu? Coloque aí, clique aí, no curtir. Sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é muito bacana, é de qualidade e vai oferecer a outras pessoas que queiram saber mais sobre o tema e vai ajudar a compreender melhor, cada vez mais, a vida e o significado de estarmos todos aqui, não é verdade? Então vamos lá? Paraíso e inferno à luz da doutrina dos espíritos. Meus amigos, companheiros de jornada, nós viemos de uma cultura aonde fomos ensinados que existe o céu e o inferno, o paraíso e o inferno, aonde o paraíso é destinado às pessoas que vão ser felizes para sempre, aonde vão ficar batendo asinhas de um lado para o outro, ao som de uma harpa, onde não existirá escuridão. E que o inferno é o local destinado às pessoas que vão pagar as suas penas por não terem sido bons filhos de Deus. E que esse local é um caldeirão de muitos conflitos, um caldeirão de muito fogo, de muitas tristezas e angústias. E que estarão fadados a permanecerem lá por toda a eternidade. Allan Kardec, no século XIX, ele codificou a doutrina dos espíritos e em O Livro dos Espíritos, ele pergunta sabiamente aos espíritos a seguinte questão: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Ou seja, existe um espaço definido no universo aonde os espíritos bons poderão ser conduzidos e os espíritos maus poderão ser levados? Ambos bem distintos um do outro? E os espíritos claramente, assim, sabiamente nos esclarece. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, nesta pergunta de Kardec, onde os espíritos respondem que tem duas situações, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, eles afirmam de todo modo que não existe um local definido, um local específico para se gozar a felicidade ou para pagar pelas penas, pelos erros cometidos. Que esta situação é um estado de consciência, um estado da nossa alma, um estado em que nós vivemos de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e de acordo com a condução que nós damos às nossas vidas. Quanto aos espíritos desencarnados, cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade, ou seja, a condição
em que cada um se encontra no plano espiritual, na erraticidade, está diretamente relacionado à evolução de cada um. Assim como nós também vivemos aqui no planeta Terra, podemos estar vivendo aqui infelizes, vivendo em um inferno que está dentro de nós, que nós provocamos, que nós promovemos, ou estando aqui no planeta que nós estamos vivendo em transição de provas e expiações para a regeneração, essas turbulências que nós vivenciamos pode não afetar a muitos espíritos que estão encarnados, porque vai estar diretamente relacionado à realidade evolutiva de cada um. Então, quando nós perguntamos se existe um céu, se existe um inferno, a gente, pautado na doutrina dos espíritos, pode muito bem dizer que não existe céu e inferno. Não existe um lugar para estar localizado determinado céu e inferno. Existe uma consciência de que eu possa estar no céu ou no inferno, e isso vai depender da condução da minha vida, da condução das nossas vidas. Porque para estar no céu ou no inferno, nós precisamos conduzir a nossa vida para o céu ou para o inferno. São as nossas atitudes, os nossos comportamentos equivocados, são os benefícios que nós fazemos para nós e para o nosso próximo. Tudo isso está relacionado a essa condução de estar no céu ou de estar no inferno. Kardec faz uma segunda pergunta. Ele diz o seguinte: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Sim, porque para os homens, como nós somos criados nessa cultura de que existe um céu, de que existe um inferno, e para muitos irmãos, companheiros nossos, ainda é assim. Existe o céu, cada um vai, se foi bom pai, bom filho, boa mãe, se foi bom companheiro, enfim, bom irmão, se conduziu a sua vida para o bem, vai para o céu, vai para o paraíso. Ou se é uma pessoa que não soube levar a sua vida nos caminhos da retidão, vai para o inferno. Aí Kardec pergunta, né, se existiriam os homens, de acordo com isso, o céu e o inferno não existiriam como os homens representam? Se para os espíritos é desse jeito, eles respondem: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos, também os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então, os espíritos respondem que são apenas alegorias, que não existe, né? Essa representação que a gente define é apenas uma alegoria: céu, inferno, paraíso e inferno. Que as pessoas se reúnem aqui no plano espiritual e também na erraticidade, enquanto encarnados nós nos reunimos por afinidades, porque somos semelhantes em afinidades. Uma família se reúne por afinidade, os amigos se reúnem por afinidade, os inimigos se repelem por afinidade. Então, quando os espíritos dizem que são apenas figuras, está no nosso imaginário e não corresponde à verdade, tá certo? Eles estão nos dizendo que nós podemos viver no céu, no inferno aqui mesmo. E é o que acontece. Quando nós estamos bem conosco, com o nosso próximo, com os nossos familiares, principalmente bem conosco, nós estamos no paraíso. Quando nós estamos com processos depressivos, como quando nós nos encontramos tristes, melancólicos, quando nós nos encontramos com muitos problemas, nós estaremos também no inferno, porque tudo é uma questão da consciência. Basta que nós saiamos daquela condição de tristeza, de melancolia, de rancor, de mágoa, de falta de perdão, que nós estaremos sendo conduzidos por nós mesmos
pela nossa consciência para o paraíso. Então, a partir desses questionamentos, a gente pode concluir que o espírito tem a consciência, deve ter a consciência do dever cumprido para se achar, para se encontrar no céu, no paraíso. Então, se eu tenho o dever, se eu me sinto com o dever cumprido perante a mim, perante Deus, perante a espiritualidade, perante os meus irmãos, eu estarei no céu, eu estarei no paraíso e eu terei aurido esforços para chegar até esse momento, até essa condição. Mas se eu não conseguir vivenciar os ensinamentos do Cristo, se eu não conseguir perdoar, se eu não conseguir melhorar a minha condição de quando eu estive desde o início da minha caminhada evolutiva e hoje eu me encontro no mesmo patamar, aí sim eu continuarei com as mesmas dificuldades e não vou aurir espaços mais evoluídos para mim, portanto o paraíso. Então, permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. E mais, o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Palavras de Emmanuel. Muito obrigada, muita paz e que a misericórdia divina alcance a todos nós. Olá! E a nossa dica de livro hoje é O Céu e o Inferno, um livro que faz parte da coletânea do Pentateuco, os livros que são o fundamento da doutrina espírita, que foi codificado por Allan Kardec. E lá, neste livro, nós encontramos: é por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Parte do conjunto de 5 obras que formam a codificação espírita. Então, O Céu e o Inferno foi este livro que Kardec compilou e publicou pela primeira vez em 1865. E ele está dividido em 2 partes. Primeiro, ele apresenta a ação da justiça divina e a jornada que aguarda o espírito, assim que a gente desencarna, que a gente volta para o plano espiritual. Então, na primeira parte, apresenta a obra as diferentes crenças sobre céu, inferno, anjos e demônios, punições e recompensas que a gente tem depois que a gente desencarna, além de fazer uma análise dos conceitos sobre o ponto de vista das próprias leis da natureza. E na segunda parte, Kardec vai abordar a real situação da alma, tanto durante o processo de desencarnação, quanto após a morte, e vai basear em exemplos, depoimentos de inúmeros espíritos, bem-sucedidos ou não, em suas experiências no plano extrafísico. Então, nessa obra, O Céu e o Inferno vai nos ajudar, porque nós vamos encontrar esclarecimento sobre a vida além-túmulo, com as suas recompensas, suas adversidades, de acordo sempre, e lá é bem claro isso, com o mérito de cada um. Uma ótima leitura e muita paz. Muita paz. Em um dia de chuva, chegaram ao céu um mendigo, um pai de família e um doente. Deus, que é Pai de todos nós e conhece o que guardamos em nosso coração, mandou um anjo para recebê-los. Emissário do céu, Disse o primeiro homem: eu fui homem pobre na terra, lutei com inúmeras aflições. Um dia me tornei simples mendigo, e como mendigo permaneci até meu último dia de vida na terra. Passei fome, frio, e da vida só conheci o sofrimento. O anjo perguntou: E o que o Senhor deseja? Nosso Senhor Jesus prometeu que aqueles que sofressem na terra teriam a recompensa no reino de Deus. Por isso vim até aqui, quero entrar no céu e receber minha recompensa. O anjo analisou a ficha do sujeito e depois falou:
Reconheço que o Senhor sofreu no mundo, mas isso não basta para entrar no reino dos céus. Veja em tua ficha que mesmo como mendigo, você teve muitas oportunidades para trabalhar. Em vez disso, preferiu permanecer na inércia. A preguiça, meu amigo, é crime aos olhos de nosso Senhor. Ó Deus, o que será de mim? Deus não desampara nenhum de seus filhos. Você voltará à terra como homem rico. Veja bem, isso não é recompensa, mas simples provação. Se não aproveitar a nova encarnação, poderá retornar ao céu em condição de profundo sofrimento. Obrigado, emissário divino. O segundo homem se aproximou. Anjo dos céus, eu fui homem de família, eduquei meus filhos e sofri a ingratidão daqueles que eu cuidei. Morri no abandono sem qualquer cuidado por parte da família. O que o senhor deseja? Eu quero entrar no céu. Reconheço que o Senhor sofreu no mundo, mas isso não basta para atender o teu pedido. Vejo em tua ficha que o Senhor educou os filhos para serem líderes e não para serem humanos. Em vista disso, eles não obedecem ordens, não aceitam disciplina e não ajudam a ninguém. A ingratidão que o Senhor sofreu é apenas fruto da educação que o Senhor forneceu. Ó Deus, o que será de mim? Deus não desampara quem o procura. Você voltará ao mundo na condição de professor. Veja bem, isso não é castigo, mas oportunidade de aprendizado. Deverá educar os filhos de outros pais, para que eles compreendam que todos nós somos filhos de Deus. Obrigado, anjo divino. De hoje em diante, ensinarei a matemática, a física e a química, mas não esquecerei de ensinar a lei do amor. O terceiro homem tomou a palavra. Na minha última encarnação, sofri por causa da doença. Passei pelas mãos de médico, de enfermeiras. Aptei parte da vida no hospital. O que o senhor deseja? Eu quero entrar no céu. Reconheço que sofreu no mundo, mas isso não é motivo para o senhor conhecer a divina morada. Veja em tua ficha que você era um paciente difícil, tratava mal as pessoas que queriam lhe ajudar. Por diversas vezes deixou de tomar os medicamentos e gostava de relatar por longo tempo as duas agonias. Por tantas vezes reclamou sem necessidade, que tornou difícil a vida de parentes e amigos. Ó Deus, o que será de mim? Deus conhece o remédio para cada necessidade. Você voltará ao mundo na condição de cuidador de idosos. Veja bem, isso não é castigo, mas aprendizado para a vossa vida. Aquele que vive reclamando não tem tempo para viver. A doença, a dor, o sofrimento podem fazer parte de nossa existência, mas não podem roubar o nosso equilíbrio. Volte ao mundo, meu amigo, e aprenda a amenizar a dor alheia. Obrigado, emissário divino. Que Deus abençoe a todos nós.